A gente teve uma corrida muito boa no Canadá e eu destacaria como Max Verstappen venceu 2 dessas 3 corridas em que a Red Bull teve problemas com a altura do carro, com a suspensão, com essa questão das zebras. Destacaria também como a McLaren está bem realmente em vários tipos de pista, mostrando isso novamente nesse final de semana, inclusive me deixando curiosa com o que vai acontecer em Barcelona. Eu ainda acho que a Red Bull vai aparecer como o grande carro de Barcelona, mas o quão próxima a McLaren vai estar é uma pergunta que a gente só vai saber a resposta daqui pouco menos de 2 semanas. Mas aqui é o Ju Responde, vocês aqui mandam as perguntas e é a pergunta que mais repetiu, assim, eu diria que 80% das perguntas que eu recebi foram sobre Lewis Hamilton, Mercedes, tão sacaneando Lewis, como é que tá a relação lá dentro. Bom, essas perguntas são enviadas no MyF1 Live, lá no Instagram, meu perfil no Instagram, e aí depois de cada corrida eu abro uma caixinha de perguntas nos stories e vocês podem mandar a pergunta que vocês quiserem. Eu sou Juliane Serrazoli, sou jornalista, comecei a minha carreira na Fórmula 1 junto com o Pérez, no primeiro GP que o Pérez fez, eu estava lá. E não estava no Canadá nessa etapa, mas eu vou para 18, pelo menos 18 etapas durante a temporada. Vamos lá, o que a gente vai ter no Ju Responde? Tem sobre o Hamilton, tem sobre a Mercedes melhorou mesmo, tem sobre o Pérez, qual o sentido da Red Bull manter o Pérez, tem sobre a estratégia da McLaren, se tem alguma coisa diferente que eles poderiam ter feito, também sobre os rádios do Max, reclamando de problema com zebras, que o carro parece um kart, se isso é real ou não. A temperatura baixa é o problema principal da Ferrari. A Ferrari com uma corrida realmente para esquecer, eles não poderiam esperar que fossem ter uma corrida tão ruim. A Alpine pedindo para o Ocon trocar de posição com o Gasly, depois não reinvertendo as posições e a polêmica das declarações do Villeneuve a respeito do Ricciardo. Então, começando pelo começo, Lewis Hamilton, por que colocaram os pneus duros no Hamilton? Por que ele tem as piores estratégias? Estão sacaneando o Lewis Hamilton. Vamos lá. Eles colocou o pneu duro porque era a única opção. O que acontece? O Hamilton vai para a corrida com um jogo de médio e 2 jogos de duros. Algumas pessoas me perguntaram, mas ele não tinha médio usado? Não, porque os pilotos têm que devolver pneus, então eles vão para a corrida e classificação com 6 pneus. 3 desses pneus são os pneus macios da classificação. Esses macios da classificação não poderiam ser uma opção? Não para essa pista, para essa condição. O que estava acontecendo nos treinos livres era que estava tendo muito graining no pneu macio e o pneu macio não estava durando nada e por isso o pneu macio, inclusive, não foi usado em nenhum momento por nenhuma equipe na corrida, não era um pneu considerado para corrida. Isso mesmo com 10 voltas, 11 voltas, sim, porque seriam 10, 11 voltas para ele ir para cima, né? E você não conseguiria ir para cima com o pneu macio com 10, 11 voltas. O pneu médio dele, ele tinha usado no meio da corrida. Então, quando a pista secou, o Russell colocou duro e o Hamilton colocou o médio. Então, chega naquele final, se ele fosse parar, a única solução seria colocar o pneu duro. É por isso que o pneu duro é colocado no carro dele e o Russell, como tinha usado o duro, foi colocado o médio no carro dele. A melhor opção seria o médio, sim, mas, novamente, não seria uma opção para o Lewis Hamilton. Então é isso que acontece no final. A Mercedes, na verdade, geralmente é muito conservadora em estratégia e dessa vez eles arriscaram ali com a posição do carro que está na frente, né, que é o carro sempre que tem a prioridade. O Russell perdeu posição de pista para fazer essa estratégia, então chega ali na parte final da prova, naquele segundo safety car, e o Hamilton tem uma parada de graça, né? O Hamilton ele faz a parada e fica no mesmo lugar. E aí parar o Hamilton seria a decisão mais fácil de ser tomada, porque daria mesmo pneus duros mais novos. Os pneus duros mais novos eram melhores do que pneu médio usado no final da prova. Essa que era a aposta da Mercedes, inclusive ele conseguiu passar o Piastri por conta disso.
E a opção ousada da Mercedes, na verdade, é com o Russell, né? Dando a possibilidade do Russell vir fazendo fila, né? Mas o Russell, como a gente viu, errou algumas vezes na corrida, saiu falando que foi uma corrida feia por parte dele. Realmente faltou um pouco para o lado do Russell. Então, essa é a situação na Mercedes. É claro que, já falei sobre isso, o Hamilton ele vai estar fora de algumas decisões, ele vai estar fora de reuniões, ele está indo para uma rival direta da Mercedes. Mas pensar que a equipe vai prejudicar o resultado do time para prejudicar o piloto que está saindo, isso não faz muito sentido. Falando em Mercedes, a Mercedes melhorou de verdade ou foi só a pista? A gente tem alguns fatores da pista que ajudam, então não é exatamente um tipo de pista que testa muito os carros. Esse tipo de pista vai chegar na próxima etapa em Barcelona. Barcelona não tem mais trecho de baixa velocidade depois que eles mudaram a chicane, mas ainda assim é uma pista que testa bastante a aerodinâmica do carro. Esse tipo de curva que vai ter mais em Barcelona, curva rápida, de raio longo, é uma coisa que não tem nessa pista do Canadá, então vai ser um teste interessante para a Mercedes. Tem o fato da temperatura estar mais baixa, a Mercedes tem um histórico de andar melhor quando a temperatura está mais baixa. Também tem rival, também conhecido como Ferrari, que sai do jogo quando isso acontece, o que ajuda também na posição da Mercedes. Mas também existia... e tem um outro fator também, que foi citado pelo Christian Horner, que toda vez que tem o asfalto meio verde, e isso inclusive estava contribuindo para o graining, era uma superfície nova e depois teve um monte de chuva, até granizo e tudo mais. Sempre que tem uma superfície nova, mais verde, a Mercedes tem um bom desempenho. Então tem todos esses fatores. Dito isso, os engenheiros da Mercedes estão muito contentes, muito confiantes de que agora eles encontraram um caminho. Então eles desistiram de um conceito diferente que eles tinham para a asa dianteira, voltaram numa coisa mais convencional para a asa dianteira e o carro respondeu bem no sentido de aumentar a janela de funcionamento do carro. Antes o carro estava saindo, nesse ano saindo muito de frente, no ano passado saindo muito de traseira e agora deu uma estabilizada no carro. E eles acham que agora é uma base boa para continuar progredindo. Então eles não esperam ver a Mercedes super bem também já em Barcelona, mas eles esperam que agora as coisas que vão chegar no carro vão melhorar o carro, até porque o drama que eles estavam tendo de correlação parece ter sido superado. Então, vamos ver que seria bastante interessante a gente chegar aí no meio, no final dessa temporada, com 4 equipes disputando a vitória. A McLaren. Por que a McLaren demorou para chamar o Lando para o box nas 2 vezes e por que a McLaren decaiu no final? No começo da corrida, o Lando e o Oscar, eles administraram muito bem aquele pneu. Era uma situação bastante difícil para administrar, porque você tinha um pneu intermediário, esse pneu intermediário, assim que falta água, a temperatura dele sobe lá em cima. Então eles precisavam tentar manter um bom ritmo, ao mesmo tempo em que eles evitavam desgastar muito esse pneu intermediário e tentavam controlar a temperatura desse pneu. Bom, eles no começo, nas primeiras voltas, eles perdem bastante terreno em relação ao Verstappen e o Russell que estão lá na frente, e depois, quando o pneu deles começa a acabar, as 2 McLaren vêm muito rápido e o Norris passa os 2 pilotos. O Piastri chegou a ficar 14 segundos atrás, cola no Verstappen e no Russell. O Russell estava na frente nesse momento da corrida, e depois quando o Norris passa o Russell, o Verstappen passa o Russell também. E o Norris começa a abrir muito. Nesse momento que ele abre muito, há uma conversa entre o Norris e o engenheiro dele, que é a seguinte: como que está seu pneu? Meu pneu está muito bom. E o que a gente pode fazer? Será que a gente pode pular esse segundo jogo de intermediários? Porque o que estava acontecendo é o seguinte: ninguém estava seco,
mas ninguém estava parando porque era esperado que viesse mais chuva. Então a discussão entre o Norris e o engenheiro dele era: será que esse pneu, do jeito que está agora, ele aguenta esse pouquinho de chuva que vai vir? Ou você precisa de um outro intermediário? E o Norris estava falando: eu acho que eu não preciso, não, eu acho que eu consigo esse pneu. Mais atrás, o Russell e o Verstappen estavam desesperados para conseguir parar o mais rápido possível, porque o pneu deles tinha ido embora. Então, quando sai o safety car, é uma decisão muito fácil pro Russell e pro Verstappen, porque isso já estava discutido. Com o Lando, a discussão era outra. A discussão era ficar na pista. E aí eles não estão preparados para tomar uma decisão em 2, 3 segundos, que no final das contas é o que eles tiveram. Porque o Norris ele recebe o sinal de safety car 300 metros antes da entrada no box. E no rádio dele tem um silêncio. No rádio dele não tem um engenheiro falando: é isso que a gente está esperando, entra, porque isso não estava decidido. Então, por isso, o Norris falou: eu acho que a gente poderia ter tido uma melhor comunicação antes para ficar claro, tipo, se tem safety car, entra, ou não entra. Enfim, e essa discussão não tinha existido entre ele e o engenheiro, diferentemente do que tinha acontecido mais atrás. Então, em última análise, ele foi meio que vítima do ritmo muito forte que ele estava adotando naquele momento da corrida. Mas, de qualquer maneira, o safety car saiu muito em cima do momento para ele parar. Então, não é um erro clamoroso. Realmente é uma coisa que imagino que dentro da McLaren eles vão discutir, vão passar por todos os processos para ver se alguma coisa poderia ter sido feita de uma maneira diferente, mas com certeza não era um erro clamoroso, porque ele estava bastante perto da entrada. E aí, a segunda fase, ali quando eles vão trocar para o pneu de pista seca, novamente, nessa mesma condição, a McLaren estava ganhando vida nessa condição de pneu intermediário com pista seca, ou praticamente seca. E ele era o carro mais rápido da pista naquele momento. O que eles tentaram fazer é abrir uma vantagem suficiente para ele tentar voltar na frente. Quando eles perceberam que o pneu do Verstappen já estava aquecendo, chamaram o Norris para o box. Ele estava com 21 segundos na frente, era para ter dado para ele sair na frente, mas é claro que o box estava bastante escorregadio, ele estava trocando o pneu intermediário para o pneu de pista seca, a saída do box também estava bastante escorregadia, então aquele tempo normal que seria de uma parada, ele foi um pouco maior por conta disso, foi por muito pouco que não deu. Se a gente for ouvir o que o Christian Horner tem a dizer sobre isso, ele acha que se a McLaren tivesse parado uma volta antes, o pneu do Verstappen não estaria aquecido ainda e ele teria mais chance de voltar na frente. Então, mais uma coisa para a McLaren estudar aí o que fazer melhor nas próximas corridas. Porque tem uma coisa que eu acho interessante frisar. Fazer algo que Verstappen e Red Bull estão fazendo, de ganhar várias corridas e ganhar corridas muitas vezes que eles no ritmo talvez não mereçam ganhar, isso é uma coisa que o conjunto Hamilton-Mercedes, quando estava afinadinho lá em 19, em 2020, fazia também ganhar aquelas corridas que podia ser ficar na mão de qualquer um, ia na mão deles. Isso tem a ver com várias coisas, né? Tem a ver com o rendimento do carro, com o piloto, com a comunicação entre o piloto e o engenheiro, com o grupo de estrategistas, são várias coisas que tem que se juntar, por isso que a Fórmula 1 é um esporte tão legal da gente acompanhar. Falando sobre a Red Bull, qual é o sentido de manter o Pérez diante desses resultados tão ruins? Se vocês me perguntassem isso no ano passado, eu daria a explicação com alguns motivos. Então, primeiro, o Mundial de Construtores está assegurado. Segundo, você evitando trocas na equipe e tem um bom ambiente lá, as coisas funcionam bem, você não vai trocar o time que está ganhando. Depois, posso falar também da questão comercial. O Pérez, ele representa um mercado importante para a Red Bull e ele também traz
parceiros comerciais para a Red Bull. Desses motivos, o primeiro motivo foi por água abaixo, ou está indo por água abaixo. Hoje a Red Bull tem mais concorrentes e precisa mais pontuar com os dois pilotos, pontuar muito bem com os dois pilotos do que eles estavam precisando no ano passado. Porém, os outros 3 motivos, eles continuam existindo, né? Ele é importante para o mercado, ele traz patrocinadores e ele funciona bem dentro do esquema da equipe. Então, eu imagino que esse seja mais o pensamento da equipe, de, ok, a gente corre um risco aqui nos construtores, mas tem esses outros pontos que outro piloto não poderia trazer algo a mais. Porque eu imagino que eles também pensem que seja muito difícil para qualquer piloto andar muito mais perto do Verstappen nesse momento, que o Verstappen já está lá desde 2016, a equipe sabe como tirar o máximo dele, ele sabe como tirar o máximo da equipe, ele tem aquele jeito todo peculiar de acertar o carro, né? Como o Alex Albon explicou muito bem, né? Que é como se você pegasse o mouse do seu computador e colocasse a sensibilidade total, você não consegue mexer no mouse, ele consegue pilotar o carro assim, ele deixa o carro dele tem frente, 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 e a traseira fica completamente dançando, né? Fica esse mouse aí com toda a sensibilidade. Então tem várias coisas que fazem com que a Red Bull pense, muito provavelmente, que ninguém chegaria muito mais perto do Verstappen do que o Pérez chega e traria esses outros benefícios. Dito isso, o rendimento dele em Mônaco e no Canadá, isso é inaceitável para a equipe, e isso certamente tem a conversa lá do Horner com o Pérez em relação a isso. Então é demais, né? Isso que aconteceu em Mônaco e no Canadá. Mas, pensando no todo, essa explicação é o máximo que eu consigo explicar sobre a permanência do Pérez. O Max usa o rádio para mostrar falsos problemas ou o carro realmente parece um kart? E qual foi o problema com o MGUK? Bom, com o MGUK a equipe não sabia exatamente o que era, ia levar de volta para a fábrica para tentar entender melhor esse problema, o problema que ele teve nos treinos livres. Em relação ao rádio, lembra que o Hamilton, quando estava dominando, muitas vezes falava Bono, my tires are gone, né? Que meu pneu foi embora e chegava até o final da corrida, ou melhorava o seu ritmo e tudo mais. E esse mesmo tipo de pergunta aparecia. O que acontece é que os pilotos reclamam muito no rádio. E se você é o diretor de TV e você vê o líder reclamando de alguma coisa, você vai colocar isso na transmissão. Então, dá a impressão de que o tempo todo ele está reclamando e mesmo assim está vencendo. Acho que se colocar todos os rádios dos 20 pilotos, eles estão reclamando o tempo todo e 19 pilotos não estão vencendo. O carro realmente, a equipe está aceitando que vai ser assim até o final do ano. Provavelmente alguma coisa, suspensão, interação da suspensão com a aerodinâmica, as coisas que eles mudaram para esse ano. E talvez tenha piorado com o upgrade de Imola. Mas também é verdade que de Imola para cá, a gente só teve pista em que era preciso atacar as zebras. Então não dá para dizer isso com certeza. Mas eles aceitam que o carro vai ser assim mesmo esse ano. Era uma característica que já existia no ano passado, mas ela foi exacerbada com o carro desse ano. E a solução é, no acerto do carro, tentar melhorar. Já estava melhor esse final de semana do que em Mônaco, por exemplo. Então, existe sim uma dificuldade e ela vai aparecer em algumas pistas mais do que outras e a equipe vai ter que lidar com isso. E então a gente vai ouvir o Max reclamando bastante, como ele reclama de descida de marcha, cada hora ele reclama de alguma coisa, mas é aquilo, sensibilidade do carro dele e a sensibilidade dele ao volante também é no nível máximo, a gente tem que lembrar disso também. A temperatura baixa é o principal ponto fraco da Ferrari? Sim, né? Isso já tinha aparecido no GP da China e é aquela coisa, né? A Ferrari o ano passado era um carro que colocava muita energia nos pneus, então eles iam super bem na classificação, chegava na corrida, derretiam os pneus, né? Isso não está mais acontecendo porque eles revisaram suspensão, eles fizeram
várias revisões no carro. Mas aí tem o outro lado disso, parece que eles foram muito para um lado, porque agora esse carro ele está sofrendo para colocar energia no pneu e isso aparece quando você tem uma temperatura mais baixa. E parece ser mesmo algo da suspensão da Ferrari, porque nesse GP a Haas começou a usar a suspensão traseira da Ferrari no GP de Miami. E eles sofreram também nesse GP, inclusive aquele começo, quando eles colocam um pneu de chuva mesmo, né, o pneu azul, esse pneu azul ele costuma ter superaquecimento, né, e ele não tem superaquecimento com as duas Haas, mostrando que são carros bem gentis aí para colocar a temperatura no pneu. Inclusive, algumas pessoas falaram, o motor Mercedes na classificação, né? Na verdade, é que não tinha a Haas lá, que às vezes beliscam top 10, e não tinha as duas Ferrari também, por essa questão mais da suspensão. A Alpine pediu a troca e não devolveu a posição, né? Pediu para o Ocon. Por que as equipes fazem isso? Bom, no caso da Alpine, quem estava na frente era o Ocon, quem estava atrás é o Gasly. Eles estão tentando convencer o Gasly a renovar o contrato dele e já falaram para o Ocon que o Ocon não vai ter o contrato renovado. Então, é mais, não vou dizer que é normal e aceitável o que eles fizeram, mas dá para entender pensando em todo tudo que está acontecendo aí na Alpine. O que acontece é o seguinte, com 4 voltas para o final, o Ocon é ultrapassado pelo Ricardo e ele ouve, olha, o Gasly está mais rápido do que você, deixa o Gasly passar para ele ter a chance de passar o Ricardo. Esse tipo de coisa é normal a equipe fazer, porque a equipe está olhando o campeonato de construtores, né? E aí o Ocon primeiro fala, não, tá me zoando, com 4 voltas para o final eu não vou fazer isso. E depois ele fala, tá, se vocês devolverem a posição, se ele devolver a posição no final, se não conseguir passar, tudo bem. E ele vai e deixa o Gasly passar com 2 voltas para o final. O Gasly nem chega no DRS do Ricardo e não devolve a posição, com o Ocon bem atrás dele, mostrando que o Gasly não estava mais rápido do que ele. Então, tem muito a ver porque as equipes fazem isso. É uma boa pergunta para a Alpine, porque eles fizeram isso. Eles poderiam falar, por exemplo, que a gente estava esperando para ver até a última reta para ver se ele tinha alguma chance de ultrapassar, mas o Ocon estava mais perto dele do que ele do Ricardo, né? Tem mais a ver com tudo o que está acontecendo dentro da Alpine, inclusive com o Ricardo também aconteceu isso na primeira corrida. O Tsunoda deu a posição e depois o Ricardo não deu de volta. É uma má administração aí da equipe. Falando em Ricardo, o que você achou da declaração do Villeneuve sobre o Ricardo? Bom, primeiro, o Villeneuve há muito tempo ele ganha relevância só para falar coisas polêmicas, né? Ele sabe que só assim que ele vai ser chamado, contratado para ser comentarista. Dito isso, quando ele vai fazer o argumento dele, ele fala algumas coisas assim, ele coloca todas as coisas boas que o Ricardo fez na Red Bull. O Ricardo, vamos lembrar, né, ele ganhou corridas que ele não deveria ter ganho na Red Bull. E ele, quando o Villeneuve faz o argumento dele, ele fala que ele só foi bem na Red Bull porque o Vettel não estava bem. Porque o Vettel estava refazendo o seu estilo de pilotagem depois de vários anos com o carro de difusor soprado, que não é um fato, mas não é a única coisa que estava acontecendo, né? Sempre a Fórmula 1 é uma dinâmica não só de um piloto. Tem o Ricardo fazendo um bom trabalho também. E depois o Verstappen ele só ganhou enquanto o Verstappen estava se adaptando e tudo mais. Não foi exatamente assim. E depois ele esquece uma outra fase boa na carreira do Ricardo, que foi na Renault. Ele não começou bem, mas depois ele começou a andar bastante bem na Renault, com bastante consistência e tal. Então, para fortalecer o argumento dele, ele meio que esquece de algumas coisas e fala as coisas de um jeito que não foi exatamente assim que aconteceu. Porém, o foco do argumento dele, que é o Ricardo continua tendo chances porque ele é bom para o marketing, acho que isso a gente não pode negar. Errado ele não está.
mas que ele pegou muito pesado, ele pegou. E marketing, como a gente vê com o Pérez também, faz parte, como faz parte de qualquer empresa. Então, é isso sobre o Jacques Villeneuve e aumentando aí a expectativa que eu tô pro GP de Barcelona daqui 2 semanas. E aí a gente tem mais um papo depois da corrida. Eu espero as perguntas de vocês. Tchau, tchau.